Então, numa eventual escalada da violência entre Israel e o Hezbollah está com uma série de dificuldades estratégicas e de logística para enfrentar uma guerra contra Israel nesse exato momento. Olá, André, muito obrigada por ter vindo. Um bom dia a você. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Vamos lá, nossa, engasguei. O Hezbollah, ele vem acusando Israel disso, e a gente vê que Israel não tem se comunicado, né, muito a respeito, assumido ou não esse ataque. Qual é a responsabilidade de Israel em relação a esses ataques? O que você tem de conhecimento em relação a isso, André? Fabiola, esse tipo de ação que envolve provavelmente serviço secreto e agentes em campo, normalmente não só Israel, mas países que utilizam esse tipo de tecnologia e ação não assumem, principalmente para, primeiro, deixar o outro lado, né, o lado que está sendo atacado, absorver o atentado, o ataque, no caso, aqui no caso, um ataque contra pessoas do Hezbollah, sem precisar retalhar de imediato. Segundo, por uma questão de uma questão de segredo de Estado, de como isso é efetuado na prática. E, mais importante, para você não queimar agentes, né? Você ter alguém do Hezbollah colaborando com Israel, eventualmente, para que isso possa acontecer, pode colocar a segurança física dessa pessoa em risco. Então, essas ações que envolvem serviço secreto e esse tipo de ação muito mais precisa, porém muito mais difícil de ser detectada e de alta precisão, como aconteceu, a gente está falando de 99% das pessoas que morreram são membros do Hezbollah. Ontem, os 20 que eles anunciaram são membros do Hezbollah. É muito difícil isso acontecer com invasão terrestre, com ataque aéreo, porque você tem civis envolvidos. Aqui não teve quase civis envolvidos. Então, esse tipo de ação, normalmente, serviços secretos não falam, porque serviços secretos não emitem notas, né? O Mossad não emite nota, a ABIN não emite nota, a CIA não emite nota, o MI6 não emite nota dizendo como funciona as suas André, ações. Por isso, essa política dúbia do mas então fica país. claro que Israel que está cometendo isso. Olha, as informações que existem na mídia internacional, na mídia árabe, na mídia israelense, é que foi Israel porque não teria nenhum outro ator na região que teria o interesse e a capacidade de fazer isso. Mas Israel oficialmente não assumiu. Agora, André, esses ataques foram muito efetivos, né? Surpreenderam, né? Primeiro explodiram ali os pagers, depois walkie-talkies e, de fato, matou muitos membros o Israel conseguiu matar muitos membros do Hezbollah. O que eu queria lhe perguntar é, do ponto de vista estratégico do país, essa investida foi interessante ou ela interessa mais às conveniências do Netanyahu, que tem investido aí contra adversários ali na faixa de Gaza, adversários do Hezbollah, os próprios financiadores do Hamas e do Hezbollah no Irã? Ele comprou brigas em excesso, né? Isso interessa a Israel ou convém mais ao Netanyahu, que sofre fortes questionamentos políticos em Israel? Vai depender do que vai acontecer nos próximos dias, Josias, porque esse ataque, se ele ficar no vácuo, ele apenas é mais um ataque a um grupo que tem 160 mil mísseis, 15 mil mísseis de precisão, tem atacado o norte de Israel desde o dia 8 de outubro, entrou na guerra que está sendo travada entre o Hamas e Israel desde o dia 7. 80 mil pessoas estão evacuadas no norte de Israel, não podem voltar para suas casas. Se houver alguma questão estratégica para ser colocada a posteriori desse ataque, aí teria algum ganho estratégico. Um deles, por exemplo, que alguns analistas dizem, é o seguinte: o Hezbollah está escondendo realmente os danos que sofreu, então os números que o Hezbollah está colocando são menores do que realmente os números reais de mortos e atingidos do Hezbollah, do grupo, em relação aos pagers que explodiram. Segundo, você tem uma dificuldade logística hoje do Hezbollah de, se comunicar com segurança,
e os hospitais estão lotados. Então, numa eventual escalada da violência entre Israel e o Hezbollah está com uma série de dificuldades estratégicas e de logística para enfrentar uma guerra contra Israel nesse exato momento. Esse ataque, que alguns analistas dizem que foi um ataque preventivo contra o Hezbollah, dificulta o Hezbollah de entrar numa guerra com alto poder de fogo contra Israel neste momento. Então, se a estratégia de Israel é entrar num conflito armado de larga escala contra o grupo no Líbano, primeiro por ar, depois eventualmente por terra, esse ataque que teve com os pagers e depois com os walkie-talkies impossibilita o grupo provavelmente de conseguir coordenar de forma rápida a comunicação interna deles para conseguir enviar esses membros para os devidos lugares para um eventual ataque de Israel. Isso cumpre um propósito. Se vai acontecer, a gente vai ter que esperar para ver. A gente está acompanhando agora as notícias. Israel está eventualmente atacando alvos do Hezbollah profundamente dentro do Líbano, então não só perto da fronteira com Israel, mas perto de Beirute, em Dáfia, perto do Vale do Bekaa e outros locais onde o grupo tem os seus foguetes, tem os seus mísseis, tem os seus depósitos. Agora, se isso também serve os interesses do governo de Israel, do Netanyahu, em relação a não chegar a um acordo com Hamas, colocar mais empecilhos para chegar no Esse é o ponto, né? O próprio governo de Israel está dizendo, a guerra mudou de patamar. Interessa mudar de patamar no momento desse, comprar mais briga, ou interessaria mais, do ponto de vista do Estado de Israel, não do Netanyahu, encaminhar essa solução para o final, ou encaminhar esse conflito para o final, né? Mas eu vou até pedir licença, o André, boa tarde, Sakamoto aqui, eu até emendar minha pergunta na do Josias, porque ao mesmo tempo tem a questão do Estado de Israel, e tem o seguinte, há 2 semanas a gente viu uma manifestação massiva em Tel Aviv, de israelenses, né, pedindo, né, um cessar-fogo, pedindo um acordo para cessar-fogo em nome dos reféns que continuam nas mãos do Hamas. Né, muita gente pedindo, né, e muita gente criticando o governo Netanyahu, né, de que neste momento a prioridade total seria o retorno daqueles que ainda estão vivos, em detrimento a qualquer outra coisa, né? E aí e a gente sabe, o jogo político de Israel, quando ele fala de Israel, não é uma coisa monolítica, você tem correntes, você tem grupos, o próprio Netanyahu originalmente não era extrema-direita, mas você tem a extrema-direita israelense que neste momento está apoiando o Netanyahu, né? E que na balança das coisas ele vai se mantendo também por conta disso. E aí é a pergunta: tudo bem, você tem o flanco norte, mas isso não apaga o flanco sul, você não apaga o que está acontecendo em Gaza. Os ataques de Israel no Líbano, esses ataques preventivos, eles podem alterar essa dinâmica desses protestos de rua que pedem agora a cabeça do Netanyahu por conta da política que não está conseguindo avançar na questão dos reféns? Você acha que vai afetar, a gente vai ter alguma mudança nisso, ou não vai afetar, a cobrança com relação ao flanco sul continua? É muito interessante isso, porque são demandas opostas. Enquanto que protestam em Tel Aviv por um cessar-fogo para ter um acordo com um acordo com o Hamas, que eventualmente solte os reféns que estão vivos, que são pelo menos 60, 70 pessoas que se sabe que estão vivas, desses 101. Ao mesmo tempo, e isso aparece menos na mídia, infelizmente, o norte de Israel, que está pegando fogo desde o dia 8, e 80 mil pessoas estão evacuadas das suas casas, vivendo em hotéis, essas pessoas no norte de Israel protestam pela falta de ação do governo de Israel em relação ao norte. Porque como o Hezbollah atinge Metula, ou Kiryat Shmone, ou Tzfat, ou Tiberíades, são cidades menos conhecidas, eles dizem que não passa na bússola de Tel Aviv. Os israelenses dizem no norte de Israel de que se o Hezbollah não atinge Tel Aviv, então não é tão importante para abrir um flanco norte desenfreado, né? Isso é muito complexo, porque enquanto você tem pessoas no sul protestando por um cessar-fogo, existem pessoas no norte de Israel pedindo para Israel agir com mais força para devolver essas pessoas para suas casas. E muitos analistas dizem que não vai dar para encontrar uma forma de devolver as pessoas para suas casas no norte de Israel
sem tirar essas forças do Hezbollah do sul do Líbano, que é uma violação do Conselho de Segurança 1701. Então, os dois estão certos e os interesses desses dois grupos são conflitantes, porque o Hezbollah diz que não vai parar de atirar enquanto Israel não chegar num acordo de cessar-fogo no sul. Por sua vez, o Hamas diz que não vai parar e não vai entregar os seus reféns enquanto Israel não fazer uma retirada total da faixa de Gaza, incluindo o caminho Filadélfia, no corredor Filadélfia, que é a fronteira entre Gaza e o Sinai. Isso traria a guerra ao fim, porém devolveria ao Hamas uma situação política igual ao dia 6 de outubro, que é algo que os israelenses não querem voltar, não querem deixar o Hamas voltar a controlar a faixa de Gaza, porque isso teria tudo sido em vão. As mortes em Gaza, em Israel, todos os reféns que foram mortos durante o processo, os 1.200 mortos, tudo isso teria sido em vão se o Hamas voltar a controlar a faixa de Gaza, e é isso que o Hamas exige. Então, existe uma situação complexa, militar, /política, /social, onde, por um lado, Israel precisa devolver os reféns, deve fazer um acordo para devolver os reféns, retirar os reféns da faixa de Gaza, fazer um acordo diplomático ou uma ação militar contra o Hezbollah para que os cidadãos que foram evacuados no norte possam voltar a viver nas suas casas. De novo, são 7 quilômetros dentro de Israel que está completamente fechado e evacuado. É a primeira vez que isso acontece na história do país. Pessoas que não podem viver nas suas casas por mais de um ano, porque elas podem receber um míssil do Hezbollah. E isso é muito complexo, porque não se resolve um sem resolver o outro, e, ao mesmo tempo, tem populações que querem o cessar-fogo e populações que querem que Israel faça uma ação mais forte contra o Hezbollah para que se restabeleça a dissuasão no norte e essas pessoas possam voltar a viver no norte. Não tem boas decisões ou decisões fáceis nessa equação que vocês dois colocaram. É muito complexo.